Qual é a página, pastor? Boa noite, é segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Começa agora mais uma edição do Pensar Claro. É um prazer enorme ter-vos aqui, por isso nós queremos agradecer desde já pelo carinho da sua audiência. Está a seguir, está a acompanhar o Pensar Claro nesta sua 17ª edição. Hoje, como referi já no início, há pouco tempo, 7 de setembro de 2020 e, portanto, aceitem, se faz favor, os nossos cumprimentos em nome de Jesus Cristo, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Nós esperamos que vocês estejam bem e esperamos que, de facto, também haja saúde no seio de toda a família. Hoje, o Pensar Claro está de volta nesta edição ordinária. Está a acompanhar este debate a partir da minha página do Facebook, LS Marques, e também na página do YouTube com o mesmo nome, LS Marques. Por isso, você que já está ligado, pode chamar já os teus amigos, o seu parceiro ou a sua parceira para acompanhar este debate que já está no ar. Hoje nós vamos falar sobre gestão das finanças no casamento. Sabe como gerir as finanças aí no casamento? Como tem sido lá em casa? Então, essas e outras perguntas vão certamente ser respondidas aqui pelos meus convidados e eu vou mesmo já dirigir-me aos meus convidados de hoje. Para o dia de hoje, nós temos dois convidados, mas o primeiro convidado é o reverendo Daniel Vunge. O reverendo Daniel Vunge é pastor da Igreja Metodista Episcopal Africana. O reverendo é certamente casado e escritor de um dos livros muito procurados no nosso país. Olha, o livro tem um título bastante sugestivo. Quer saber? O livro fala sobre a doença do dinheiro. Cansei de ser pobre. Então, se ainda não tem este livro, por favor, depois daqui da live, certamente vamos saber onde adquirir este livro. Por isso, é um livro bastante interessante. O reverendo é o meu convidado para o dia de hoje. E saudar já o reverendo Daniel Vunge. Reverendo, boa noite. Está no Pensar Claro e seja bem-vindo. Boa noite, reverendo Lúcio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os internautas que nos veem e nos ouvem, né, neste debate. E boa noite Muito também à minha obrigado, colega de reverendo. painel. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. A minha segunda convidada é a Mana Tissola. Olha, o nome Tissola significa alegria. E ele é, de facto, alegria em pessoa. Tissola, o Kuma Ebo. A Mana Tissola é casada e é formada em engenharia informática e é também gestora de qualidade. E é gestora de qualidade porque lá em casa, de certeza, gera muito bem lá as contas com o Mano e ela está casada há quase 15 anos. Então, vocês sabem que aqui os convidados de bagagem têm que sobra e por isso pode já começar a chamar, porque vamos falar sobre a gestão das finanças. A gestão do dinheiro é um dos desafios que muitos casais enfrentam. E, aliás, o contexto em que nos encontramos exige de muitos algum esforço, pois o dinheiro traz consigo ou felicidade ou infelicidade. Sua presença pode trazer risos e sua ausência pode trazer tristeza. E, de facto, o dinheiro é, na verdade, aquilo que precisamos para satisfazer as nossas necessidades materiais. Uma grande bloguista, se assim podemos dizer, Maria Coelho, diz que a maior parte dos casais não sabe lidar com o dinheiro dentro do relacionamento. Estão casados, mas vivem vidas separadas financeiramente e são completamente independentes uns dos outros. Está assim feita a nossa apresentação e eu vou dirigir-me aí a Mana Tissola. Mana Tissola, por favor, queira responder essa questão. Qual é a importância de se falar das finanças antes do casamento, para depois entrarmos propriamente dito na questão das finanças, da gestão no próprio casamento? Está no Pensar Claro e vamos embora.
Boa noite, senhor pastor Lúcio, boa noite, senhor pastor Daniel, eu costumo tratá-los por Nhama Zungombo, boa noite, estou entre dois Zungombos. A importância das finanças no casamento. Na sua introdução, o pastor Lúcio falou e muito bem da importância das finanças quando existem e quando não existem. O que eu costumo analisar em relação à importância das finanças no casamento é que a maior parte dos problemas que existem, dos problemas conjugais que existem, têm como base as finanças. E então, um dos pontos que eu trazia hoje mesmo era se os casais já casados há muitos anos, passam o pleonasmo, costumam analisar a importância das finanças na construção e manutenção de um casamento bem-sucedido. É bem verdade que as pessoas que são casadas principalmente pela igreja, costumam ter um curso prévio, Então, neste curso costuma-se a falar de economia doméstica e tudo mais, mas geralmente não se costuma aprofundar a gestão das finanças no casamento. Daí que os jovens, mesmo durante o namoro, muitas vezes não debatem, não conversam sobre que importância que as finanças têm e terão durante toda a vida que vão passar juntos. Não se estabelecem metas e objetivos, não é que metas e que objetivos é que nós vamos ter quando nos casarmos. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos organizar as nossas finanças depois, a partir do momento em que estivermos a viver juntos, em que estivermos casados? Como é que nós vamos distribuir aquilo que nós recebemos como rendimento? Então, é preciso que nós, nesse debate, falemos e comecemos a incentivar os jovens namorados mesmo, para a importância das finanças no casamento. Espero ter respondido a essa questão, pastor Lúcio, não é? A questão foi bem respondida e eu vou agora falar, já que falamos do antes, e eu vou me dirigir agora ao reverendo Daniel. Reverendo, depois de casados, como é que o homem e mulher devem gerir as finanças lá no casamento? Muito obrigado, reverendo Lúcio. Gostaria de realçar o seguinte: eu, no meu livro, A Doença do Dinheiro, eu digo que a doença do dinheiro é adquirida pelo mau uso do dinheiro, né? Tem uma frase muito, muito interessante de Augusto Cury que diz que a ausência de dinheiro nos torna pobres, mas o mau uso miseráveis. E Salomão já dizia no livro de Provérbios, no seu capítulo 17, versículo 16, de que adianta o tolo ter dinheiro, já que ele não quer obter sabedoria. Dinheiro sem sabedoria financeira acaba depressa. E eu digo no meu livro que um dos sintomas da doença do dinheiro é que existem muitos casais, né, na relação em que o marido não sabe quanto é que a esposa ganha, nem tampouco a esposa sabe quanto é que o marido ganha. E como disse muito bem a minha colega de painel, a Xissola, isso tem feito com que muitos casais, né, entram em discussão, muitos casais se divorciam por causa dos problemas financeiros. Existem várias estatísticas no mundo que dizem que a maior causa de divórcio é o aspecto financeiro, é a infidelidade financeira. E eu digo sempre às pessoas, não faz muito sentido você partilhar todos os segredos com seu parceiro ou com a sua parceira e quando chega no aspecto financeiro você oculta essa informação, ok? É impressionante que nós conseguimos nos despir fisicamente perante o nosso parceiro, a nossa parceira, mas não conseguimos nos despir financeiramente. Então, como gerir as finanças dentro do casamento? É importante que haja diálogo, ok? O diálogo é algo muito interessante. Deve haver fidelidade financeira. Eu digo sempre às pessoas, infidelidade financeira é quando um dos parceiros oculta a informação financeira ao outro parceiro.
Existem casais, existem parceiros que têm poupanças ocultas, ou seja, têm poupança que a sua esposa não tem noção. Eu já recebi testemunho de pessoas, de mulheres que construíram casas sem o marido se aperceber. Por quê? Porque ela tinha poupanças ocultas. E muitas vezes esse comportamento de algumas mulheres é motivado pela falta da estabilidade financeira por parte dos homens. Porque, infelizmente, nós, os africanos, temos alguns tabus, algumas crenças limitantes. Existem pessoas que ainda atendem à seguinte crença: os homens não podem revelar o salário às esposas. Tem pais que ensinam isso aos filhos. Isso são crenças limitantes. E como disse muito bem a Xissola, né, existem casais que são submetidos a curso antes do casamento, só que essa questão financeira não é muito aprofundada. Essa questão financeira não aprendemos na escola e não aprendemos em um outro sítio. Então é importante que vocês tenham noção de que a fidelidade financeira é muito importante. Tem de haver diálogo. Eu já recebi casais em que a esposa não tinha noção dos códigos de multicaixa do marido. Não faz muito sentido isso. Por quê? Se surgir uma situação na família, se por ironia do destino você perder a vida, com quem vai ficar o dinheiro que está na tua conta bancária? Então é importante que nós reflitamos, é importante que o casal aborde de forma aberta essa questão financeira. Okay? Não pode haver segredos na questão financeira. Porque se houver segredos na questão financeira, isso vai minar a relação do casal. E Satanás, né, vai aproveitar também já, porque a Bíblia diz não dês lugar ao diabo. Okay? E uma das coisas, eu digo sempre às pessoas, uma das coisas que disputa o coração do homem com Deus é o dinheiro. Por isso é que Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou vocês vão servir ao diabo, às riquezas, ou vocês vão servir a Deus. Então é importante que você não permita que o dinheiro tome um lugar no seu coração. Porque não faz muito sentido. A pessoa com quem você vive é a pessoa que você jurou fidelidade. É a pessoa que você jurou no altar, na riqueza, na pobreza, vocês estariam juntos. Até porque a Bíblia diz que quando nós saímos da casa dos nossos pais e nos juntamos a uma pessoa, somos ambos uma só carne. Significa dizer, o meu salário é da minha esposa, o salário da minha esposa é meu salário. Então, o que nós devemos fazer? Devemos fazer um orçamento em conjunto. E o que é um orçamento? O orçamento é uma ferramenta que vai nos ajudar a identificar onde vai cada centavo do nosso salário. E o orçamento não é uma ferramenta que é um bicho de 7 cabeças. O orçamento é algo simples. É você fazer uma lista com seu parceiro, com a sua parceira, de todas as entradas na família, o salário do marido, o salário da esposa, as outras rendas extras que vocês têm, e depois fazer uma lista de todas as despesas que a família tem. A família tem várias despesas. Tem despesa com alimentação, tem despesa com a renda de casa, uns têm empregada, tem despesa com a propina dos filhos, tem despesa para lazer. Então, você listar todas essas despesas, ok? Isso tem que ser feito na companhia do seu parceiro ou da sua parceira, ok? Porque não se pode fazer orçamento separado, até porque quando se faz orçamento separado, significa dizer que não há fidelidade financeira no seu relacionamento. Então é importante que o casal, ao gerir o dinheiro dentro do casamento, primeiro aspecto que deve ponderar é o orçamento familiar. Deve fazer o orçamento familiar. Muito bem, muito obrigado, Mana Xissola e Reverendo Daniel. Eu vou saudar aqui algumas pessoas que já estão certamente ligadas e estão a partilhar. O Adolfo Catumbela, a partir de Luanda, a Janique Santos, também em Luanda. O Adolfo novamente comenta, o Vasco também, a Mana Xissola Chimbile, o Daniel Elias, o Eduardo, o Panzo, a Mana Brenda Evangelista e a Mana Sandra Isaac, que acompanha-nos a partir da província do Quando-Cubango. Portanto, temos aqui um grupo, um conjunto grande de pessoas a nos acompanhar. Assim que já está ligado, então pode partilhar e chamar mais pessoas
para nos acompanhar neste debate que falamos sobre a gestão das finanças no casamento. E o reverendo Daniel Vunge tocou aqui num aspecto muito importante e a Mana Brenda falou que, de facto, há muitos casais que não falam sobre as suas finanças. Mana Gisola, o reverendo falou sobre a questão de que muitos homens e muitas mulheres não partilharem tanto quanto ganham, quanto oferem. Isso aqui é prática, e principalmente na nossa realidade africana e angolana, acima de tudo. Como lidar isso? Como ultrapassar esses tabus, essas crenças limitantes que o reverendo aqui frisou? O meu amigo Tandawembo Kazevo, acho que deve estar aí a conectar-se, ele chama crenças destruidoras. Essas crenças destruidoras só o homem deve dar dinheiro em casa, por exemplo, o dinheiro da mulher é só da mulher, não é? Nos com seu dinheiro. As tais crenças destruidoras, primeiro é que não abonam em nada ao casamento. Segundo é que o casamento é como uma equipe. Então, se numa equipe, nós quando trabalhamos em equipa, nós dizemos assim, pelo menos eu quando estou a gerir as minhas equipas, eu digo muito, substitua esta não é minha tarefa pela eu ajudo-te porque somos uma equipa. Então, se nós somos uma equipa, nós não podemos dividir as tarefas, o dinheiro, as despesas e omitir aquilo que nós temos como rendimento. O primeiro passo é mesmo aquele que o passo que o reverendo Daniel falou, conversar, o diálogo. Este é um dos primeiros erros que eu costumo apontar, que eu consegui apontar, não é? Na gestão financeira, na falta de gestão financeira, que é o diálogo sobre finanças. Os casais não falam sobre as finanças, discutem sobre as finanças, ou seja, quando há um problema, aí sim vão discutir sobre o assunto. Tu também não fizeste isso, falta dinheiro para aquilo, fez. Nós estamos aqui, estamos casados, temos o nosso rendimento é este e vamos sim planificar, porque afinal o que é a gestão financeira? É um conjunto de ações e procedimentos, não é, administrativos que nos ajudam a planear, a analisar e controlar as atividades financeiras. Se nós não tivermos o hábito, não cultivarmos o hábito de planearmos, analisarmos e controlarmos as nossas finanças, porque nós, afinal, mentimos mesmo, não omitimos, mentimos até, porque há situações em que o marido sabe que a mulher só ganha 100 mil kwanzas, porque a mulher ganha, e ela ganha 3 vezes mais. O marido sabe que ela só ganha 100 mil kwanzas, porque a outra parte ela leva para as dívidas. Temos despesas ocultas, não é? Mentimos sobre despesas também, principalmente nós, as mulheres, temos esse hábito. Os homens não falam do dinheiro, não dizem quanto é que oferem e tudo mais. As mulheres omitem despesas. Compram e às vezes omitem os valores. Compra um artigo a 250 mil kwanzas. Não, isso só custou 50 mil. A enganar o outro, estamos a enganar a nós mesmos, porque nós somos um time. E como time, nós precisamos de fazer com que tudo o que nós rendemos, tudo que é nosso rendimento, funcione e trabalhe para a nossa família. Quando eu vou omitir ou vou mentir, dizendo que eu comprei determinado artigo a 15, 20 mil kwanzas, quando custou 5 vezes mais, eu não estou a trabalhar para o crescimento da minha família. Então, o diálogo financeiro é o primeiro ponto, e a mudança de hábitos. É preciso que as pessoas criem sistematicamente, não é, processos de gestão de mudança pessoal. Se hoje eu penso assim, e agora eu li aqui em algum sítio que afinal a melhor maneira de agir é aquela. Hábitos, não interessa termos só
termos um orçamento, uma planilha para colocarmos lá todo o nosso orçamento e dizer as nossas despesas, as entradas são essas, as despesas são aquelas, quando nós continuamos com maus hábitos financeiros. E eu chamo aqui uma atenção às mulheres, eu sou mulher, então vou chamar mesmo a atenção às mulheres, das compras emocionais. Nós somos mais emocionais, compramos por emoção, e é preciso começarmos a detectar que emoções é que nos impelem a comprar, não é? Que emoções é que nos levam a gastar, que emoções é que nos levam a omitir, porque nós já gastamos, não é? E agora temos receio de dizer ao parceiro que opa, nós gastamos 300 mil kwanzas num par de sapatos, e então nós depois temos que omitir. Para nós não chegarmos ao ponto de omitirmos e de mentirmos, temos que identificar as emoções que nos levam a comprar, porque o emotivo é muito rápido, né? Você viu uma coisa e pá, gostei, vou já comprar. Então, mas você não avalia, vou comprar por quê? Preciso disso para quê? É urgente? Sim. É importante? Não. Pode ser urgente e não importante. Dá para perceber? É urgente? Sim. É importante? Não. Não vou comprar. É urgente, é importante? Ótimo, vou comprar. Então, é preciso nós olharmos muito para o nosso emocional, não é? Que nos faz gastar e nos faz desviar da harmonia, da fidelidade financeira, como disse o reverendo Daniel, para que nós não tenhamos essas situações. Temos tido gravíssimos problemas relacionados com as finanças no casamento. Então, muito bem. Essa a mudança, o diálogo, a mudança de hábitos e substituir as crenças destruidoras pelas crenças positivas de ganhos excepcionais. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos a transmitir também esta live a partir da página Arautos da Fé, e também lá pode deixar os seus comentários e saudar aqui, deixa-me aqui a saudar a Mana Joyce, que está nos Estados Unidos da América, a Mana Elsa, o Mano Cédio, que também está, a Mana Brenda, a Evalinda, a Mana Nina Sombreiro, muita gente que está nos acompanhar agora, ali a Chioca. Reverendo Daniel Vunge, há aqui uma questão do Dr. Manuel Cicato Direito, saúda-nos a todos e também saúda o pastor Daniel e a Mana Okuma. Eu lido, e diz ele, lido com várias famílias por inerência da minha atividade profissional e constato que é comum vermos casamentos tumultuosos quando a mulher ganha mais do que o homem. Por que será, reverendo Daniel Vunge? Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Manuel, né, Direito, pela saudação e por essa pergunta muito pertinente. De facto, é uma pergunta muito pertinente. O que acontece? Quando Deus fez o homem, Deus delegou o homem como cabeça da família, ok? Deus delegou o homem como provedor, ok? Como provedor. Então, o homem tem a responsabilidade de prover a família, ok? Mas com a evolução da humanidade, durante muito tempo a mulher ficou regalada a cuidar da casa. Durante muitos anos a mulher ficou como uma senhora que era doméstica, cuidava dos filhos. Mas com o evoluir da humanidade, a mulher ganhou seu espaço, ok? Hoje, as mulheres também, para além de serem mãe, para além de serem dona de casa, as mulheres também são profissionais. As mulheres também vão à luta. Anteriormente, o que acontecia? Os homens é que saíam para ir à caça, para ir buscar comida, para prover alimento para a família. Hoje, os dois vão à caça. Cada um vai no seu emprego, cada um vai à luta, cada um quer crescer profissionalmente. E eu, na minha humilde opinião, acho que muitas mulheres, infelizmente, não estão preparadas para se ver numa situação de vantagem, ok? Muitas mulheres, infelizmente, não têm a estrutura emocional para se ver numa situação de vantagem. E, neste caso, o que é uma situação de vantagem? Uma situação de vantagem é ganhar mais do que o homem. Numa relação onde há diálogo, numa relação em que a mulher emocionalmente é bem estruturada, isso não acontece. A mulher pode ganhar mais do que o marido, até porque
como dissemos no início desse debate, o salário da esposa e o salário do marido não podem ser encarados como dois salários. Tem que ser encarado apenas como um único salário. Então, se vocês fazerem a gestão de forma dividida, aí sim você vai sentir o efeito dessa desvantagem. Mas se você fizer uma gestão de forma consolidada, se a gestão for consolidada, em que o salário é apenas um, independentemente deles dividirem de várias fontes, de fontes diferentes, mas quando são consolidados, aí você não consegue distinguir seu salário do marido, seu salário da esposa. Então, numa relação coesa, numa relação em que o casal já entendeu essa questão financeira, numa relação em que há fidelidade financeira, isso não acontece. Só acontece numa relação onde há infidelidade financeira, onde a mulher não está preparada estruturalmente e emocionalmente para então ver-se nessa vantagem. Então, o que se recomenda é que mulheres que estão nessa situação não se sintam superiores aos seus parceiros. Não. Porque o fato de você ganhar mais do que o seu parceiro não significa dizer que você é o melhor do que ele. Okay? São situações que acontecem. Até porque a vida não é linear. A vida é feita de altos e baixos. Hoje você pode estar numa situação de vantagem, amanhã, e a crise, né? Nesse momento vivemos duas crises. Temos a crise econômica e financeira e temos a crise sanitária. Essas duas crises estão a levar muita gente ao desemprego. E você não sabe em que situação você estará daqui a mais algum tempo. Então é importante você ponderar isso. É importante você perceber que o facto de você ganhar mais do que seu esposo não significa dizer que você é melhor do que ele, ok? Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. E ficou aqui esta deixa. É importante que nós retenhamos isso que o reverendo disse, que a vida não é linear. Não é? Muitas vezes pensamos que o facto de estarmos na pole position nunca, portanto, poderemos ocupar aí o lugar, a zona do alçapão, no que a posição diz respeito. Por isso é importante que nós retenhamos isso, a questão de que a vida não é linear. E porque aqui estamos no Pensar Claro, vou voltar aqui a ler uma mensagem. A mana Brenda Evangelista diz que muitas mulheres acham que é o dever do homem cuidar de todas as despesas da casa. E quem faz ao contrário, isto é, ajudar com as despesas em casa, somos chamadas de boelas. Sim. E o pastor Valentino Emanuel, a partir da Namíbia, em Vinduque, saúda. Muito boa noite, senhor pastor e aos convidados. A situação financeira é muito séria na vida dos casais. O Mano Albano Nelson diz que estamos em sintonia. Sim, muito obrigado. O Mário Samacenda também está conectado. O Sofino fala-nos e está a acompanhar a partir do Mochico. E temos aqui muita gente. Mana Ukuma, ou Mana Tissola. E como lidar aqui com um parceiro, não é? Deixa-me fazer aqui uma pergunta, e porque a Mana é mulher, eu gostaria que respondesse nessa perspectiva para depois o reverendo responder na perspectiva masculina. Como lidar com um parceiro que não tem controle financeiro? É guiado constantemente por emoções. Ou seja, existem pessoas que bastou ver dinheiro na conta e é só já gastar. É só gastar. Né? Como lidar? Mas deixa-me aqui também saudar o Rafael, que está na província do Kwanza Norte, em Dalatando, e a Mana Idelberta Malanga. Mana, vamos embora responder essa questão aqui do Mano Célio. Olha, como somos uma equipe, se o parceiro for emocional, o mais racional, o parceiro mais racional tem que conseguir colocar um travão no parceiro emocional, não é? Então, mas há aqueles carros que não se deixam travar. Se o parceiro é emotivo demais vezes, não, tem que deixar. Então, nós estamos a colocar o dinheiro no mesmo pote. O dinheiro vai para o mesmo pote, não é? Então, se o dinheiro vai para o mesmo pote e o dinheiro é um todo, nós fizemos o planeamento, não é? Que deste todo nós temos uma percentagem para as despesas fixas, outra percentagem para a poupança, outra para investimento e outra percentagem que vai para os gastos pessoais de cada um. Aquela que vai para os gastos pessoais, porque a percentagem pode ser
pode ser de 10% para cada um, e esse 10% vai variar. Suponhamos que o 10% sejam 200 mil kwanzas do todo, 10% do todo. Eu vou pegar nos 200 mil kwanzas da minha despesa pessoal e eu vou comprar uma peruca. O parceiro mais racional tem que me chamar a razão, não é? Eu não posso pegar num valor que é para o mês todo, ir comprar um único artigo e depois o resto do mês estar a andar atrás do parceiro, ou olhar para aquilo que é o planeamento que fizemos, ou estar a subtrair daquilo que nós já planeamos, peço desculpas. Então, é preciso que o parceiro mais racional chame a razão, o parceiro mais emocional. Temos que nos equilibrar. Para isso é que nós somos mesmo parceiros. Sempre o mais... É como quem ganha mais deve quando colocamos aí, não é? Quem ganha mais, obviamente, vai dar mais dinheiro para as despesas, porque nós colocamos tudo no mesmo pote. Então, quem ganha mais, em termos de percentagem, o dinheiro dele vai ser maior. Se nós somos um time, quem é mais equilibrado deve chamar o outro à razão. E é mesmo assim que nós funcionamos. Nós aqui, para quem me conhece, sabe que eu não sou emotiva financeiramente, graças a Deus, mas eu sou uma pessoa muito extrovertida. E o meu esposo é uma pessoa extremamente calma. Então, ele é mesmo o meu equilíbrio. Percebe? Ele é que tem que me chamar quando eu já estou assim a passar das marcas e dizer, epá, acho que já até aqui já não é, isso já não é permitido. Para isso é que somos, e por isso é que somos um casal e somos um só, não é? O racional tem que chamar a atenção ao emocional e deve mesmo fazer, tem que arranjar mecanismos para fazê-lo, não é? Tem que criar, sei lá, eu costumo criar uns papelinhos. Eu estou aqui mesmo no escritório, esses aqui assim. Isso são chamadas de atenção. E deixo assim, penduradas na porta da geleira, para mudanças de hábitos. Quando nós vemos que já estamos a passar, há coisas que estão a fugir do controle, então nós criamos esses pequenos recortes de papel, e se forem coloridos melhor, porque chamam mais atenção, e colamos mesmo para a mudança de hábitos. Não comprar, não fazer despesas desnecessárias, não falar alto entre os filhos, né, entre os miúdos, não gritar com o irmão mais velho. Então, é preciso fazer esse exercício constante, a ver se a outra pessoa muda. E, como tal, a gestão de mudança comportamental é muito importante. As pessoas, às vezes, não olham para isso, mas é preciso investir na mudança comportamental a todos os níveis. Exato. O reverendo Daniel também acha que dentro do relacionamento há o travão e o acelerador. Falo aqui na questão do emocional e aquele que coloca sim, o travão, acha aí? Exato. Concordo plenamente com a Xissola, porque quando duas pessoas se juntam, nós precisamos entender que elas vêm de ambientes diferentes, têm educações diferentes, têm perfis diferentes. E quando falamos de finanças no seio da família, existem vários perfis financeiros entre o casal. Existem pessoas que têm um perfil financeiro de poupador, existem pessoas que têm um perfil financeiro de gastador, existem pessoas que têm um perfil financeiro de descontrolado, e aqueles mais detalhistas, que gostam tudo ao detalhe, eles são chamados, que têm perfil financeiro de financistas, segundo os brasileiros. Então, como a Xissola disse, é preciso haver equilíbrio. Se você sabe que você é gastador e o teu esposo é poupador, você tem que ponderar. Poupador é aquele que se preocupa com o futuro. Porque no casal tem sempre alguém que se preocupa com o futuro, tem sempre alguém que se preocupa com as poupanças. E tem sempre alguém que quer viver o agora. A pessoa quer desfrutar tudo hoje. Então é necessário haver esse travão, né, entre o casal, ponderar. Para isso vocês têm que definir objetivos comuns, porque existem casais em que o marido quer comprar um carro, a esposa quer construir a casa. Então tem de haver ponderação, tem de haver diálogo para chegar a um consenso. Por que muitos casais gastam dinheiro descontroladamente? Porque não há esse diálogo na definição de objetivos. E eu, quando digo objetivo, falo de objetivos inteligentes, ok? Porque existem casais que dizem assim, este ano vamos construir a nossa casa. Isso não é um objetivo inteligente. É um objetivo que eu chamo de objetivo burro. Um objetivo inteligente, ele tem que ser específico,
Um objetivo inteligente tem que ser mensurável, um objetivo inteligente tem que ser algo atingível e tem que ter um tempo determinado. A título de exemplo, vamos construir este ano a nossa casa até dezembro, vai nos custar, por exemplo, 2 milhões de kwanzas, 3 milhões de kwanzas, ok? Então, vocês já sabem que esse objetivo vai vos custar este valor. Vocês vão sentar e vão dizer quanto vamos alocar para que esse objetivo seja uma realidade. Todos os meses nós ganhamos, por exemplo, o total do nosso salário soma 300 mil kwanzas. Todos os meses nós vamos alocar para o nosso objetivo 100 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas. Quando um dos parceiros tentar fazer um gasto de forma descontrolada, você, que é o mais equilibrado, deverá lembrar a esse parceiro que vocês têm um objetivo a alcançar. Isso também disciplina os parceiros. Isso controla as nossas compras por impulso, as nossas emoções. Porque, infelizmente, como disse muito bem a Chisola, na relação, as mulheres são mais emotivas. Okay? Nós, os homens, somos mais racionais. Mas isso também se verifica que numa relação existem homens que são gastadores, homens que gastam de forma descontrolada. Então é importante que o parceiro, aquele parceiro que tem o domínio das finanças, aquele parceiro que tem o controle emocional, chame a atenção a outro parceiro. Exponha o outro parceiro a informações financeiras, ok? Ofereça livros de educação financeira em datas de aniversário, em datas como Natal, para que o parceiro desperte, porque senão você vai estar a puxar o barco sozinho e não vai dar certo. É importante que os parceiros estejam em sintonia. É importante que deve haver harmonia na definição de objetivos. Os dois têm que ser inteligentes financeiramente. Porque se um for inteligente financeiramente, o outro não for inteligente financeiramente, haverá sempre conflito e haverá sempre briga na relação. Muito bem. Nós hoje estamos a falar sobre a gestão das finanças no casamento. São os meus convidados, a Mana Chisola, o Kuma Ebo e o reverendo Daniel Vunge. Eu já disse na introdução que o reverendo Daniel Vunge é também o autor daquele livro muito procurado, o livro A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre. Se ainda não tem, depois lá no final vai saber onde poderá adquirir este livro. E, portanto, quem está a acompanhar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos aqui nesta página do Facebook, LS Marques, e também no YouTube, LS Marques, e na página Arautos da Fé. Saudar a Mana Idelberta Malanga, o Marques Quito Aranha, o Marcelino Tissanga, a mãe Alice Diniz, a Etelvina, que também está aqui conosco, e a Mana Brenda Evangelista diz que eu já vou mudando alguns hábitos depois de ler o livro do reverendo Daniel Vunge. Esse é um testemunho daquilo que eu disse, não é? A Mana Brenda, exatamente, que já tem o livro, então diz que está a mudar alguns hábitos. Muito bem, então deixa-me aqui também saudar o nosso padre, o Seculo Pena, a partir lá de Roma, está lá em Roma. E esperamos que esteja tudo bem aí em Roma. Diz obrigado pelo tema tão pertinente com que nos brindais. Uma vez está em jogo a família. Muito obrigado, senhor reverendo padre Seculo Pena, um prazer enorme. Esperamos tê-lo aqui nos próximos, nas próximas vezes, e com certeza teremos. A Nataniela está no Ambo e diz que está efetivamente ligado. Eu vou fazer aqui uma questão provocadora à Mana Chisola. Mana Chisola, quem deve assumir a responsabilidade do controle das finanças dentro do casamento? Quem é que deve assumir efetivamente aí o barco, o lemo das finanças? Não, o dinheiro fica comigo. Eu vou gerir e você só vai virar só para pegar. Pastor Lúcio, bom, é mesmo provocadora essa pergunta, porque eu queria dizer a mulher, obviamente, mas a minha razão, eu ia dizer, a minha resposta era, já estava na ponta da língua, era a mulher, obviamente. Mas depois a razão, não é? A razão começa a funcionar. Não é a mulher necessariamente, é mesmo o mais racional. Pelo menos é assim que eu penso.
a mulher pode tratar das despesas e tudo mais, mas se for a pessoa mais emocional, porque também há homens emocionais financeiramente, se o homem também for emocional, ele não pode tomar conta das finanças, porque ele até pode sair de casa para ir comprar um artigo, e quando chegar à rua, suponhamos, eu conheço alguém que é assim, para ver uma tia que ele nunca mais viu e tudo mais, para a tia fulana e não sei o que, a tia fulana, filho, dá-me lá um saldo. Ele pega em metade do dinheiro que levou e dá à tia fulana para comprar o saldo. Não é? Ela é emocional. Então, esse homem emocional também não pode tomar conta das finanças como tal. Vamos sim fazer a gestão é a dois, a gestão, até porque eu, como gestora da qualidade, sou das pessoas que defendem a gestão participativa. A gestão é participativa, mas quem deve estar em frente é mesmo a pessoa mais racional do casal. E é preciso que nós consigamos reconhecer e identificar qual dos dois é que é mais racional. E o mais racional é que deve tomar conta das finanças, ainda que a outra pessoa execute, não é? Ainda que seja eu a executar as despesas, ir comprar e fazer tudo, mas se o meu parceiro, se o meu marido, se o meu esposo for a pessoa mais racional, ele sim vai tomar conta dessas finanças. O reverendo concorda? Não é? Eu vou partilhar a minha experiência. A Sola tem razão quanto a isso, e vou partilhar a minha experiência para complementar. O que acontece na minha casa? Na minha casa nós fizemos o seguinte, no que concerne todas as despesas relativamente à casa, o dinheiro fica numa conta em que a esposa é que faz a gestão. Ok? Uhum. No que concerne aos objetivos que nós definimos, como eu disse, objetivos inteligentes, objetivo de curto e longo prazo, nós separamos numa outra conta onde ambos temos acesso, uma conta conjunta, okay? Para as poupanças, para realizar os objetivos de curto e longo prazo. De longo prazo. Para aqueles projetos de curto prazo, por exemplo, nós estamos a construir alguns anexos num dos nossos terrenos, o dinheiro fica numa conta onde eu faço a gestão. Eu que vou lá, interajo com os pedreiros, tudo isso. Então, essa gestão que nós fizemos para despesas do dia a dia de casa, está numa conta que ela tem acesso, multicaixa, mas isso tudo já está contemplado no orçamento. Ok? Porque no orçamento é que vai dizer, olha, vamos gastar X com alimentação, vamos gastar X com a propina dos miúdos, vamos gastar Y. Todas aquelas despesas que eu consigo executar, então fica num cartão em que eu tenho acesso e eu executo. Aquelas despesas que é para ela executar, fica num cartão onde ela tem acesso, e aquele valor que é separado para a poupança, para o fundo de emergência, fica numa conta que ambos temos acesso, mas que ninguém anda com esse cartão. Exatamente. Então, é assim que nós partilhamos. E a senhora tem razão, porque eu disse isso no meu livro, que existem dois tipos de pessoas, reverendo Lúcio. As que têm a mentalidade de lavrador e as que têm a mentalidade de caçador. Vou desmistificar aqui esses conceitos. O caçador vai à caça, mata o animal, o caçador é solidário. O caçador chega na aldeia, reparte a caça entre os aldeões. E é o que a Xissola disse, existem pessoas que basta ver alguém que quer distribuir tudo. Então, caçadores são aquelas pessoas que recebem salário e gastam tudo. Porque o caçador tem consciência que no dia seguinte vai de novo à caça, vai trazer novamente outro animal. Caçadores são aquelas pessoas que têm consciência que vou receber de novo salário. Então, posso ser mão larga, posso distribuir a todo mundo, gastar conforme eu quiser. Já os lavradores são aquelas pessoas que ponderam. Eles sabem que eu preciso semear, fazer a colheita, mas não posso consumir toda a colheita. Uma parte tem que ser separada para a futura semeadura. Então, lavradores são aquelas pessoas que recebem o dinheiro e não gastam tudo. E na família, tem sempre um lavrador e um caçador. Existe família mais equilibrada em que ambos estão num processo de melhoria, mas existe na família sempre um caçador, um que não tem muita responsabilidade para com os gastos, um que é descontrolado nos gastos e um que é mais ponderado. Então, e como a Xissola disse, é importante sempre que o controle financeiro esteja nas mãos daquele que é mais ponderado, que é mais equilibrado. Mas a execução, como eu disse, né, a distribuição da execução pode ser repartida. A esposa pode ficar com um valor que é destinado à alimentação da casa, o esposo pode ficar com um valor que é destinado, por exemplo, a pagamento da propina dos filhos, a pagamento
da Índia, pagamento da EPAL. Então, é mais ou menos isso que deve acontecer na distribuição dos rendimentos familiares. Muito bem. Saudar também aí, a partir da página Arautos da Fé, o mano Daniel Sacoco, a Silvia Rodrigues, que faz uma questão aqui, reverendo Daniel, nessa esteira do Sim. que acabou de dizer, na esteira do que acabou de Uhum. dizer. A Silvia diz o seguinte: em casos de gestão financeira, normalmente é a mulher mais emocional do que racional. Mas quando ela é racional, é chamada de agarrada. Então ela pergunta como elas devem agir diante desta situação. É a Silvia, né? A Mana Silvia. A Silvia, sim, sim. Mana Silvia, no meu livro tem um dos subtítulos que é onde eu falo agarrados ou racionais. Porque, infelizmente, em Angola, existe uma crença limitante de que as pessoas que sabem racionalizar o dinheiro, né, são chamados de agarrados. E eu digo sempre às pessoas, exatamente, eu digo sempre às pessoas, você não pode viver em função do que as pessoas dizem. As opiniões das outras pessoas não podem ser uma realidade na sua vida. Se você está consciente que a gestão que você faz é boa, a gestão que você faz é para melhorar a sua situação financeira e a saúde financeira da sua família, continua a fazer. Não vive em função do que as pessoas dizem, ok? Então, vive em função daquilo que você acredita que é certo, ok? Então, eu recomendo a essas mulheres que são intituladas de agarrada a permanecerem racionais. Aqui a questão não é ser agarrada, aqui a questão é ser racional. E é importante que essa racionalidade esteja patente tanto no homem quanto na mulher. É um facto que as mulheres são mais emotivas que os homens, ok? Mas o facto das mulheres se expressarem emocionalmente mais do que os homens não as condena de serem descontroladas no que concerne à gestão financeira, ok? Então é importante, Mana Silvia, seja ponderada, esqueça as opiniões das outras pessoas com relação a isso. Muito bem. E porque aqui o tempo, no pensar claro, corre, estamos, portanto, a 10 minutos do fim deste debate, que o tempo corre muito, corre. Tem aqui uma bateria de comentários. O pastor Emanuel, a partir da Namíbia, diz o seguinte: quem poderiam, por exemplo, dizer para aquele homem que acabam o seu dinheiro para as namoradas e a mulher e os filhos ficam de fome em casa, a namorada vive ou come mais bem do que a mãe dos filhos, segundo como a dizer para elas, para essas manas que o marido confia a ela, a ficar com multicaixa, mas ela gasta o dinheiro sem plano. Para unhas, cabelos, comer fora de casa, comprar muitas peças de roupas. E a Mana Brenda Evangelista também pergunta, como uma mulher deve lidar com um homem canguinha? Esse termo aí, o termo canguinha. Deixa-me aqui saudar o reverendo Adriano Quilende. O reverendo Adriano Quilende está ligado e agradecer aqui o meu vizinho aqui, não é? Perdão aqui pela informalidade. Reverendo Quilende, seja bem-vindo. Reverendo Adriano Quilende, que serviu aqui como ponte de ligação com o reverendo Daniel Vunge. Muito obrigado mesmo. A Mana Idelberta também diz o seguinte: tema extremamente pertinente. Muito cedo li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e por isso muito cedo aprendi a gerir o meu dinheiro, e o Mano Célio também concorda que este livro mudou a sua visão. E o Mário Samacenda diz que gostaria de ouvir o comentário dos convidados. Certas mulheres dizem que o dinheiro do homem é sagrado e só param de pedir quando não haver mais nada. A Mana Idelberta ainda diz que ainda acho que desde cedo os pais encarregados devem criar metodologias para ensinar, para educar desde cedo a criança a gerir pequenas finanças. Assim teremos adultos equilibrados no que respeita à gestão das finanças. Isso é violência matrimonial, diz a Mana Idelberta, e diz que também isso é violência patrimonial. Mana Tissola, vamos lá comentar essas mensagens aqui dos nossos irmãos. Bem, um pai
que não sustenta a sua casa, não é que vai levar o dinheiro à namorada, esse é um irresponsável, desculpem lá a expressão, mas é uma pessoa irresponsável, completamente irresponsável, e não estava apta sequer para ser esposo ou pai, não interessa, independentemente das suas razões, não está apto para ser pai. Então, é uma pessoa irresponsável, e mais irresponsável ainda é a namorada que fica com um cartão e faz as despesas para unhas e coisas fúteis e supérfluas. Então, eu, como sou muito radical nas minhas opiniões em relação a isso, vou ficar mesmo por aqui, porque se calhar alguém se venha a sentir ofendido, mas a minha opinião é mesmo que é uma pessoa irresponsável e irracional a todos os níveis. Quanto ao dinheiro sagrado do homem, estas são as tais crenças que foram sendo incutidas nas cabeças das mulheres por muito tempo. Talvez porque por muito tempo também as mulheres foram sempre só domésticas, não é? Então, o dinheiro do marido era sagrado, e daí que muitas, quando passaram no processo de transição da mulher doméstica para a mulher emancipada, muitas mulheres assumiram o seu dinheiro como sendo só seu, né? O meu dinheiro é meu e o dinheiro dele é nosso. E eu também aprendi muito cedo que o nosso dinheiro é nosso, o meu e o dele. Talvez porque o meu pai só tivesse tido um rapaz lá bem para o fim, então educou-nos mais ou menos assim mesmo, o dinheiro dele é meu e o meu dinheiro também é dele, então vamos colocar o nosso dinheiro num pote. Claro é que o meu rendimento como trabalhadora é meu, que depois vai passar para nosso, né? Eu trabalhei, tá bem? Trabalhei, a minha empresa não vai pagar o meu marido, vai me pagar a mim. Mas eu sei que aquele dinheiro é nosso. Então, é preciso que as pessoas percebam isso. Não há essa coisa do dinheiro sagrado do marido, porque o que nós vemos às vezes é mesmo a tal violência matrimonial, exploração. E nós temos um grandíssimo problema, né, nessa coisa de sermos emotivas, não é? O que é o comportamento de rebanho, não é? O comportamento de rebanho, de seguir, de pensarmos que nós temos que estar incluídas num grupo, não é? Não avaliamos a nossa realidade, então o dinheiro sagrado do marido é nosso, quer dizer, o dinheiro sagrado do marido não nos fazer parte de um grupo que faz mesas bonitas, mesas postas bonitas, tem vasos, sei lá como, mesmo sem avaliação da nossa realidade, nós queremos fazer despesas, dar passos muito maiores que as nossas pernas, despesas muito maiores que o nosso rendimento, daí que é ir mesmo para o marido buscar até o último centavo. E por quê? Porque também não há o hábito de planear, não é? A maior parte dos casais não sentam para planear mesmo, como o reverendo Daniel disse, essa percentagem é para despesa X, essa percentagem é para despesa Y, não há o hábito de planear, e um grandíssimo erro que nós temos é a contabilidade mental. Nós achamos que, como nós já sabemos quanto é que oferimos, o fulano tem X, eu tenho Y, o total é isso, então fazemos as contas de cabeça, isso vai para aqui, isso vai para ali, isso vai para ali, e isso é mesmo só emocional, porque quando nós acabamos por nos perder. Então, colocar num papel, ter uma planilha, ter uma ferramenta para fazer o orçamento é muito importante, porque aí sim nós acabamos por controlar melhor as nossas finanças, e quando nós controlamos, quando vamos agir, nós conseguimos avaliar se nós estamos a agir de acordo com aquilo que planeamos ou se estamos a nos desviar do planeado. E se não estamos a nos desviar, por que estamos desviados do planeado? O que é que nos está a fazer desviar daquilo que nós planeamos? E isso é que vai nos chamar a razão. Epa, se eu tinha planeado comprar um fogão de 50 mil, não é? Como é que eu já gastei 50 mil e ainda não comprei o fogão?
Então, nós temos que voltar ao plano. Por que que voltamos? Porque provavelmente apareceu algo que é urgente e importante. É preciso olhar para essa matriz sempre. O que é urgente e importante, o que é não urgente e não importante, o que é urgente e não importante, o que é não, quer dizer, o que é não importante não é mesmo importante, então passa para depois. Então é preciso nós fazermos sempre esse exercício. O emocional, as finanças emocionais, finanças comportamentais, vamos ler todos nós, homens, mulheres, casais, jovens, não é? Jovens casais, futuros, os nubentes, não é? Futuros casais, vamos começar a investir em finanças comportamentais, aprendermos finanças comportamentais, porque realmente o problema das finanças no casamento costuma ser sério e, como disse o reverendo Daniel no início, é uma das maiores causas de separação e divórcios. E os pais também, como disse a Hilberto, devem sim educar os seus filhos nesse sentido. E assim muitos casais a divorciarem-se por causa mesmo aqui do combo, do dinheiro. Reverendo Daniel, eu volto para si para responder duas questões em uma só. A primeira é como o casal deve gerir as finanças, né? Como o casal deve gerir as finanças. A segunda é como saber definir ou identificar o que é importante e o que é essencial. Aquilo que de facto nos faz falta e aquilo que não nos faz falta. Ok. Como gerir as finanças do casal? O primeiro passo já passamos aqui. O primeiro passo é o diálogo, ok? Tem de haver diálogo. Depois de um diálogo, tem que traduzir as palavras em escrito, porque os franceses dizem as palavras voam, os escritos ficam. E os escritos estamos a falar de um orçamento, como disse muito bem a Xisol. Tem de haver orçamento, tem de haver apontamento, ok? Por quê? Porque o orçamento vai nos permitir, então, responder aquela pergunta que não se quer calar. Para onde foi meu dinheiro? Muita gente, quando recebe salário, depois do dia 5 já não tem nada. E existem famílias que vivem 25 dias ou 20 dias de milagres. Como assim? Porque o salário da família termina no dia 5, dia 10. Os outros dias nem sei como sobrevivem. Então, e depois ficam a se perguntar onde é que foi o nosso salário. Então, o orçamento vai te dizer, antes de você gastar o dinheiro, precisas dizer aonde vai cada centavo do vosso salário, ok? Depois, o que é que vocês têm de fazer? Tem de ter disciplina para, então, gastar em função daquilo que vocês definiram anteriormente. Sei que isso não é linear, existem despesas que acontecem assim, são aquelas despesas, são chamadas despesas inesperadas, né? Por isso é que nós recomendamos, na divisão do salário, na elaboração do orçamento, tem de estar contemplado a rúbrica da poupança para o investimento, que no mínimo é 10%, a poupança para um fundo de emergência, porque se analisarmos a história da Bíblia, de José, do Egito, a Bíblia diz que quando o faraó teve o sonho, José interpretou o sonho, José disse que o faraó devia separar 1/5 de toda a colheita. 1/5 de toda a colheita é uma fração, é 1 a dividir por 4. 1 a dividir por 4 dá 0,2. 0,2 vezes 100 dá 20%. Significa dizer que para você sobreviver a um momento de crise a posterior, você deve separar no mínimo 20% dos seus rendimentos. 20% dos seus rendimentos deve ser canalizado para a poupança, sendo que 10% para uma poupança para o investimento e 10% para um fundo de emergência. Porque o teu filho, quando vai ficar doente, não vai dizer, mamãe, daqui a uma semana vou ficar doente. Então é importante que o casal se previna contra as emergências, ok? Depois, os 80% que separar, aqui estamos a falar no ambiente cristão, né? Estamos a falar no ambiente cristão, a prioridade é o dízimo. As pessoas devem saber isso, a prioridade é o dízimo na família. E é importante que se toque nesse aspecto, porque infelizmente existem muitos cristãos que colocam de parte a questão do dízimo, ok? É muito importante que o casal priorize o dízimo. E o dízimo não é só do dinheiro do marido, o dízimo tem que ser do dinheiro do casal, ok? Ambos devem canalizar os dízimos. Depois, fazerem essa separação de 20% e os 70% remanescente é que fazem a divisão entre todas as outras despesas que o casal tem. Depois de ter disciplina para seguir à risca aquilo que vocês definiram no orçamento. Eu também recomendo ainda na gestão do dinheiro do lar, é que o casal utilize um aplicativo
que está disponível na Google que chama Gastos Diários. Gasto Diário é um aplicativo que te permite controlar diariamente todos os gastos que você efetua no seu dia a dia. É um aplicativo grátis que você pode baixar, é só colocar aplicativo de finanças pessoais gasto diário. Esse gasto diário vai te permitir controlar tudo que você gasta no seu dia a dia, para que no final do mês, esse aplicativo te dar um relatório que vai te dizer quanto é que você gastou com combustível, quanto você gastou com alimentação, quanto você gastou com cada item do seu orçamento e comparar, então, aquilo que você definiu com aquilo que você gastou efetivamente e fazer uma análise na variação entre o que você definiu e o que você gastou. Você tem que se perguntar, por que eu defini gastar 100 mil kwanzas na alimentação e gastei 150? Tem que se fazer essa pergunta. Por que eu defini gastar, por exemplo, 20 mil kwanzas com o salão, com as unhas, e gastei 30 mil? Você tem que fazer essa comparação. E respondendo à segunda pergunta, é importante que você tenha noção de que a segunda pergunta, qual era? Desculpa, reverendo. Aqui é para tentar saber, definir o que é importante, não é? Ok, e o que é bem, essencial. Porque há muita gente muito aqui bem. que dá o passo maior que a perna. Então, as pessoas devem definir o que é importante e o que é essencial. Todas as despesas que você tem são necessárias. Né? Todas as despesas que você tem são necessárias. Só que algumas despesas são prioritárias. Ok? Então, você deve definir entre o que é prioritário e o que é importante. Né? Se você elabora um orçamento, você vai colocar no orçamento todas as despesas necessárias para a sobrevivência da família. E todas as despesas necessárias para a sobrevivência da família são importantes. Mas dessas despesas importantes, tem umas que são prioridades, tem umas que são essenciais. Então, você deve perguntar a cada uma das despesas, olhando para o seu orçamento, se essa despesa é essencial ou não. Despesas essenciais, ou despesas importantes, ou aquelas despesas que podem ser descartadas, são aquelas despesas que você consegue adiar e não influenciam no seu dia a dia, não impactam a sobrevivência da sua família. Existem algumas despesas que podem ser adiadas, e eu sempre recomendo às pessoas aprenderem a identificar essa despesa e adiarem essa despesa. Como é que eu faço isso? Por exemplo, se você tem necessidade de comprar uma televisão nova, é importante na família ter uma televisão, mas não é essencial. Nós conseguimos viver sem televisão durante muito tempo. Então, o que você deve fazer? Adiar essa despesa. Se a televisão custa 80 mil kwanzas, você deve conversar com o seu parceiro ou a sua parceira, vamos adiar a despesa, vamos comprar a televisão daqui a 3 meses e no primeiro mês vamos separar 30 mil kwanzas, no segundo mês vamos separar 20 mil kwanzas, no terceiro mês vamos separar mais 30 mil kwanzas. No final de 3 meses, nós vamos ter os 80 mil kwanzas para então comprar a TV. Neste caso, você adiou uma despesa. Ela é importante, ter televisão é importante, mas pode ser adiada. Então, como é que eu identifico isso? Aquelas despesas que podem ser adiadas, que não vão impactar a sobrevivência da família, essa despesa pode ser colocada para trás e pode ser colocada numa lista de despesas que podem ser adiadas. E como é que eu materializo, então, como é que eu executo essas despesas? Faço essa previsão. Se, por exemplo, a despesa vai me custar 100 mil kwanzas, eu faço a repartição. Vou comprar isso daqui a 5 meses. E no primeiro mês vou poupar 20 mil kwanzas, segundo mês 20 mil kwanzas, assim sucessivamente. Se você aprender a adiar essa despesa, você não vai ter problemas no seio da tua família. Você vai ver que as suas finanças vão chegar sempre até o final do mês e não vai precisar de viver de milagres. Porque, muito bem, normalmente as pessoas que precisam de milagres quebram princípios. Quando você quebra princípios, você vai precisar de milagres. Então é importante que as pessoas não quebrem os princípios financeiros. É muito importante. Exatamente, exatamente. Aqui prende-se, e aqui estamos a falar muito sobre o diálogo. O padre Seculo Pena diz o seguinte: acredito a transparência é fundamental para uma boa gestão das finanças no casamento. Sendo casados, acredito que não se poderia falar mais de quem dá mais e quem dá mesmo.
menos para as finanças de casa. Eu penso que é isso. A Mana Idalberta diz que o orçamento doméstico é a ferramenta fundamental para a gestão financeira e crescimento matrimonial, mas é importante também seguir com responsabilidade este orçamento para que não fique só no papel, isso que o reverendo acabou de dizer. E a Mana Joyce Caputo tudo aconselha para que o casal dialogue sobre as finanças e é o mais correto. Agora, como agir quando um dos parceiros não se mostra disponível para esse diálogo? Porque, verdade seja dita, muitos casais não estão dispostos a esse tão recomendável diálogo financeiro, ou sinceridade, ou transparência financeira. O Franco Malanga diz que tem acompanhado com atenção o programa. A Mana Idalberta diz que, caso alguém precise de ajuda para elaborar um orçamento doméstico, me ofereço a ajudar. Oba! Enquanto funcionária das ONGs, tive o privilégio de trabalhar com as comunidades rurais na elaboração dos seus orçamentos domésticos. Então, podem pedir aí a Mana Idalberta no seu Facebook aqui mesmo para ver se tanto consigam ajudar. Também a Mana Brenda, o que fazer quando quem trabalha não opta para o diálogo sobre as finanças? Por exemplo, é o marido que trabalha e a mulher não trabalha. Digamos, não trabalha entre aspas, né? Porque tem sempre algum trabalho para fazer em casa, cuidar das crianças, de arrumar, e isso é, de facto, um trabalho muito pesado. O que fazer quando temos essas questões aí? Então, a Flor Bela diz que finanças, causas de muitos relacionamentos doentios. Mana Gissola, como vê, estamos mesmo já aqui atrás do nosso tempo e gostaria que respondesse estas perguntas que coloquei com esta última. Como poupar em fases de incerteza? Esta fase em que tudo está a subir, agora com o IRT, os impostos, tudo está a subir e o nosso salário fica cada vez mais magrinho. Agora, como poupar? Como poupar em fases como estas? Mas antes podia responder aqui essa questão da Mana Joyce, não é? Sobre o diálogo, não é? Quando alguém não aceita, não se mostra disponível, e depois esse comentário aqui da Mana Brenda sobre o diálogo nas finanças, quando um é que trabalha e esse aqui não está, esse só diz que não, mulher, toma esse dinheiro, 20 mil se vira, e os tais 100 ou 200 já ninguém mais sabe onde vai. É uma coisa que é importante percebermos no casamento. Quando nós não conseguimos fazer alguma coisa, nós devemos pedir ajuda, não é? Então, se eu tentar fazer com que dialoguemos e não funciona, nós temos sempre pessoas idôneas que nos possam aconselhar, não é? Temos padrinhos, os padrinhos mesmo sérios, não são só aqueles padrinhos que, pronto, só foram padrinhos porque queriam aparecer na fotografia. Os padrinhos, os mais velhos, temos pessoas que conseguem nos levar a este diálogo, mas é preciso levar a outra pessoa ao diálogo. Devemos dialogar financeiramente, é imperioso. Então, é preciso levar essa pessoa ao diálogo. Se nós não tivermos a conseguir, vamos pedir ajuda. Muitas vezes dizem, não, os problemas do casal devem ser resolvidos entre o casal, sim, mas quando nós já não conseguimos resolver, por exemplo, para os casos em que um dos parceiros, não é? O que trabalha, dar apenas uma parte que quase não chega para suprir as necessidades da família, quando nós sabemos que ele tem mais, não é? E nós não conseguimos entrar neste diálogo, temos que arranjar uma maneira de fazermos com que dialoguemos. Então, vamos pedir ajuda ao pastor, vamos pedir ajuda ao padre, vamos pedir ajuda ao padrinho, vamos pedir ajuda àquela pessoa que nós achamos que está em condições de nos aconselhar e de nos levar a esse diálogo. Porque eu sei que não é fácil, não é fácil. Há muitos casais que passam por isso e não tem sido fácil levar os parceiros, as pessoas que não querem dialogar sobre o assunto ao diálogo. Então, vamos pedir ajuda.
Temos aqui um corte relativamente aqui de internet. Reverendo Daniel, gostaria que pudesse aqui ajudar a responder essa questão aqui. Como poupar em fases de incerteza? Ok. Primeira coisa que nós precisamos entender é que, independentemente da subida generalizada dos preços, independentemente de toda essa situação estar a piorar por causa da crise do coronavírus, da crise econômica e financeira que o país vive, é possível fazer poupanças, ok? Porque primeiro precisamos ter consciência que nem todo o rendimento que chega às nossas mãos deve ser destinado ao consumo. Nem todo o dinheiro que nós arrecadamos devemos gastar, ok? Eu digo sempre às pessoas, o mínimo que se exige numa poupança são 10%, ok? Mas se você não tem condições de poupar 10% do seu rendimento, ou 10% do rendimento da família, você baixa para 5%. Por quê? Porque você deve criar o hábito de poupança. Porque, infelizmente, a nossa sociedade não tem essa cultura, ok? Mas o fato da sociedade não ter essa cultura não significa dizer que é impossível, ok? Porque a poupança é um elemento fundamental para o crescimento da família. Uma família que não tem poupança é uma família que está fadada ao fracasso. É importante que as pessoas tenham noção disso. Precisamos fazer poupança, porque a poupança nos ajuda a crescer. Agora, eu digo sempre às pessoas, muitas vezes as pessoas pensam que fazer gestão é apenas cortar gastos, né? As pessoas que dizem que as despesas que eu tenho são elevadas, que não tem como fazer poupança. Mas eu digo sempre às pessoas que se você ganha 100 mil e você gasta 100 mil, o dia que você ganhar 300 mil, você também vai gastar 300 mil. Vai gastar 300 Por quê? Exatamente. Porque as nossas necessidades, elas crescem sempre numa proporção superior aos nossos rendimentos. As nossas necessidades crescem sempre mais do que o nosso salário. Se você ganhar 100 mil, as suas necessidades estarão acima de 200 mil. Quando você chegar nos 400, as suas necessidades vão estar acima dos 400. Então é importante você saber poupar no pouco e no muito. Por isso é que Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, é importante nós cultivarmos esse hábito de poupança no pouco. Agora, como eu estava a dizer, saber gerir não é apenas cortar gasto. É importante que as famílias entendam que não podem depender única e exclusivamente de uma fonte de receita. Okay? Temos que incentivar as famílias a diversificar as fontes de receita. Existem famílias que dependem única e exclusivamente do salário do pai, ou do salário da mãe, ou do salário dos dois. É importante que a família comece a ponderar, fazer poupança para diversificar as fontes de receita, criar outras fontes de receita, fontes alternativas de receita. Para quê? Para fazer face, então, a esse aumento generalizado das coisas, da subida generalizada dos preços no mercado, okay? Para conseguir, então, sobreviver a essa tempestade que afeta o nosso país. Muito bem. A Mana Tissola esteve aí a falar, teve um corte e pode dar aí seguimento ao que estava a dizer antes de cair? Pois é, tive um corte, eu nem tinha percebido. Estava a falar mesmo do planeamento e a chegar nessa da percentagem que devia ser colocada para a poupança, e depois também nesta fase de crise é preciso que as famílias se adaptem à nova realidade, não é? Não é que as famílias comecem a viver de acordo com essa realidade. É preciso também evitar assumir dívidas, não é? As pessoas assumem dívidas, não conseguem refletir, então evitar assumir dívidas e usar os 3 R's, que geralmente até são ligados ao ambiente, mas que entram perfeitamente na gestão financeira, que é reaproveitar, reutilizar, reciclar. Ajuda-nos a poupar. Reaproveitar, reutilizar e reciclar. Nós, as senhoras, hoje estamos numa fase em que quase todas, e essa é uma coisa que tem sido fantástica, não é? Há grupos onde as pessoas aprendem a reutilizar a base do rolo de papel higiênico, as garrafas de água plásticas, e poupa-se muito. E também aproveitar essa crise a poupar com aquilo que nós não gastamos, ou seja, há despesas que nós não temos, há pessoas ainda que estão a viver, nessa época, têm teletrabalho.
então não gastam com combustível, por exemplo, ou não gastam com candongueiro. É preciso aproveitar essa fase que é má, mas para as finanças é boa, para poupar aquilo que não se gasta. Não é, olha, tenho dinheiro do combustível, não vou usar o combustível, vou gastar o dinheiro do combustível naquilo. Não, aquele é o dinheiro do combustível. Se tu não estás a usar o carro, então poupa esse dinheiro, não use esse dinheiro para comprar outra coisa. Está vendo? Muito bem. Então é preciso sim fazer esse exercício. Muito bem. A Flor Bela diz que finanças, e já lemos isso, a Mana Brenda diz que, mana, muitos homens não gostam quando esses assuntos são levados para pessoas externas. A Flor Bela diz que aprendi desde cedo com os meus pais que no casamento todo o dinheiro é do casal, o casal deve ter uma pasta única e serem transparentes um do outro. A minha esposa, Vitória Marques, diz, é isso mesmo, pastor? E concorda aqui com o que o reverendo acabou de dizer. Flor Bela diz que meu pai também me ensinou a não gastar tudo que se ganha, e Augusta Carlos, a partir da Rússia, diz que é do pouco que se faz o muito. Reverendo Daniel Vunge, já mesmo para terminar, quando nós estamos a falar da gestão de finanças no casamento, que aspectos não devem ser esquecidos? É mesmo já a última pergunta, e essa também é para a Mana Tissola, para encerrarmos, é com este tema que não se esgota por aqui. Ok. Quero realçar aqui um aspecto muito interessante que eu falei, que é de princípios. Eu disse que as pessoas que vivem de milagres, elas quebram princípios, ok? Então, eu acho que um aspecto que não pode faltar quando se fala de finanças no casal é a questão do dízimo, ok? Uhum. E é importante que o casal, né? Estamos a falar aqui numa comunidade cristã, é importante que o casal entenda a essência do dízimo, ok? E o casal aprenda a dizimar. A essência do dízimo é de gratidão, ok? O dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 14. Eu já não vou contar aqui a história, porque estamos no fim, mas Abraão, quando entregou o dízimo a Melquisedeque, foi em gesto de gratidão. Abraão foi lutar com um exército de mais de 5.000 pessoas, com apenas 300 pessoas. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu a vitória. Em reconhecimento, Abraão devolveu o dízimo. Então, eu recomendo que o casal aprenda a ser fiel nos dízimos, okay? Porque a fidelidade dos dízimos vai conduzir também a vossa fidelidade financeira, ok? Se o casal é fiel nos dízimos, dificilmente vai ser infiel, ou seja, dificilmente serão infiel um para com o outro, ok? Outra coisa que eu recomendo é a fidelidade financeira. O casal deve ser cúmplice na questão financeira. Não pode haver separação de orçamentos, não pode haver divisão. Tem de haver unidade, tem de definir objetivos de curto e longo prazo em conjunto. O casal precisa ter uma conta conjunta, uma conta onde fazem poupanças para objetivos de longo prazo. Okay? Então, são esses princípios que o casal deve preservar. Muito obrigado, reverendo. Mana Tissola, quando falamos de gestão, do ponto de vista prático, o que é que não deve faltar para si? Bom, a fidelidade financeira, o reverendo Daniel já falou nisso, não é? O diálogo financeiro que nós batemos muito. E há uma coisa importante, não ignorar os hábitos diferentes do outro. Ou seja, se nós não ignorarmos os hábitos diferentes do outro, nós vamos conseguir juntos fazer o processo de mudança. Os hábitos diferentes de gastador e de canguinha, como disse a Brenda, é preciso não ignorar isso. É preciso não ignorar isso para depois arranjarmos então um tal equilíbrio. E fazer a mudança para as crenças positivas, então, né? O nosso dinheiro, fazer esse trabalho de evangelização, eu costumo dizer que é também um trabalho de evangelização, né, dos parceiros, não é? A conta poupança é a mesma. Planear juntos as férias, por exemplo, vamos planear junto as nossas férias e as compras todas, aquelas que as não importantes, por exemplo, né, do momento, as não urgentes,
Se nós queremos adquirir um imóvel, é preciso que nós façamos esta planificação conjunta. Isso não deve faltar, a planificação, o controle do que foi planeado, como é que aquilo que nós planeamos está a correr. E se não está a correr bem, como é que vamos agir para resolvermos esta situação que fugiu do nosso controle? E do nosso controle, isso não deve faltar. Então, para mim, é mesmo muito importante que aquele planear, planear, executar, não é? Avaliar, não deve faltar na gestão financeira do casal, ainda que a gestão seja feita em envelopes, não é? Aqueles envelopes escritos, dinheiro disso, dinheiro daquilo, dinheiro daquilo, dinheiro daquilo, dinheiro daquilo, todo bem contabilizado, é porque está planeado, e depois, peço desculpas, e depois avaliar se estamos, de fato, a cumprir fielmente com aquilo que planeamos ou se estamos a desviar daquilo que nós planeamos. Muito bem. Reverendo Daniel, há uma questão só que podia ser respondida em 30 segundos. Aqui a Mana Brenda faz uma questão de última hora. E se o dízimo, por exemplo, for para ajudar as famílias carentes, tem o mesmo efeito que levar à igreja? Pega o dinheiro do dízimo e ajuda as famílias carentes. Tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito que levar à igreja? Não é errado, a intenção é boa. Okay? Mas a recomendação bíblica é que trazer todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. E quando a Bíblia fala da casa do tesouro, está a falar da igreja, né? Está a falar da igreja. Mas o princípio não está errado. Por quê? Porque Abraão não levou dízimo na igreja, né? Abraão entregou a Melquisedeque, que era um representante de Deus, ok? Então, o que se recomenda é aquilo que Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém, ok? O que convém é levar a igreja. Porque por que você vai ter que levar o dízimo para entregar a famílias carentes? Isso significa dizer que você não confia na gestão da tua igreja. E se você tem esse princípio de você mesmo fazer a gestão do seu dízimo, significa dizer que você está desconfiado do seu pastor ou está desconfiado da gestão financeira da sua igreja. Então, não convém. O que convém é você pegar o dízimo e entregar à igreja, porque quando você entrega o dízimo à igreja, o que o pastor vai fazer com o dízimo, o que a igreja vai fazer com o dízimo, já não é da tua conta. Até porque o dinheiro, o dízimo, você separa, não é seu, é de Deus. Ok? Porque é Deus que te deu o fôlego para você ir trabalhar. É Deus que te deu a saúde para você ir trabalhar. E pelo fato de você ter essa saúde, ter esse fôlego, você consegue um salário. E Deus diz, desse salário, eu só preciso de 10%. Pelo fôlego e pela saúde que eu te dei. Então, os 10% não te pertencem. Não é você que deve dar utilidade aos 10%. É a igreja. Deus delegou essa responsabilidade à igreja. O que a igreja vai fazer é a responsabilidade da igreja. Muito bem, reverendo. Muito obrigado. Está assim respondida. O Mário Samacenda faz um comentário, é o último. Eu cresci no campo, não me lembro do meu pai e de minha mãe terem 2 celeiros. Tudo o que se colhia no campo era colocado num único celeiro, chamado oscila em umbundo, e retirava-se a semente, e o que sobrava servia para a alimentação. Nós terminamos hoje, falamos sobre a gestão das finanças no casamento. Reverendo Daniel Wunsch, onde é que as pessoas podem encontrar este livro muito interessante, A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre? Onde é que podemos encontrar? Ok, o livro está aqui, A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre, mais de 6 mil livros vendidos. Então, onde é que podem encontrar o livro? Aqui em Luanda, tem uma livraria que está a fazer entrega ao domicílio, que é a livraria Landbook. Os contatos são 932 20 42 42. 932 20 42 42 ou 990 20 42 42. Livraria Landbook, entrega ao domicílio, em Luanda. Nas províncias, os livros terminaram. Os livros estavam a ser distribuídos nos postos da Pumangol, mas por causa dessa situação da pandemia, então, os livros estão confinados apenas em Luanda, por enquanto. Muito bem, muito bem. E queremos também já agradecer ao reverendo por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, por aceitar. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu peço ao reverendo que se mantenha ali, vamos tomar um pequeno café. Mana Tisola, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite.
Mana Tissola? Eu é que agradeço por me terem convidado, não é? Para partilhar e para aprender muito aqui, aprendi muito com o reverendo. Por acaso, hoje estive a fazer uma incursão pelos vídeos do reverendo, né? E aprendi muito, não é? Por acaso fui já ver o livro e tudo mais. Preciso de adquirir esse livro, né? Porque Muito a obrigado, mudança Tissola. por causa da melhoria contínua, a melhoria deve ser contínua, não é? Então, eu vou sim adquirir esse livro, porque eu achei o pouco que eu li, que eu consegui ver na internet, foi bastante interessante. Muito 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 obrigada, obrigado, Tissola. obrigado. Lúcio. Muito Muito obrigado. obrigada. E dizer que o reverendo Daniel Vungi e a Mana Tissola acabam agora de receber o crachá de convidados residentes aqui do Pensar Claro e nós vamos ainda assim nos próximos dias, nos próximos tempos, bater e esperamos que sejamos atendidos, tal como fomos agora atendidos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós vamos tomar no nosso off um pequeno cafezinho, um café de 1 minuto e agradecer também a si que nos acompanhou. Hoje falamos sobre gestão das finanças no casamento, foram os meus convidados, o reverendo Daniel Vunge, da Igreja Metodista Episcopal Africana e também autor de um dos livros muito procurados aqui em Angola, que fala sobre a doença do dinheiro, cansei de ser pobre. A Mana Tissola também esteve conosco, é gestora de qualidade, é casada e, portanto, debitaram e apresentaram aqui as suas ideias. Por isso, pode, para quem não viu do início, pode recuar, pode retroceder e o vídeo estará aqui no Facebook e também no YouTube, pode ver a qualquer momento e pode partilhar e deixar lá a sua subscrição no YouTube LS Marques e aqui no Facebook LS Marques e na página Arautos da Fé. Próxima segunda-feira vamos falar sobre mais um tema e será a 18ª edição, falaremos sobre a juventude e a sexualidade. Próxima segunda-feira falaremos sobre a juventude e a sexualidade. Então, já sabe que o segredo de falar claro está no pensar claro. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. Continuem a pensar claro e partilhe este vídeo. E um forte abraço, esteja com Deus e que o Senhor esteja com todos vós. Hoje eu não estive em Dalatando, mas eu me encontro hoje na província de Benguela, mais concretamente na cidade do Lubito, mas ainda assim foi possível realizar este debate. Muito obrigado, estamos juntos e continuem a pensar claro. Obrigado.